E aí, galera, pode parecer um pouco surpreendente pra vocês, mas eu ainda leio e eu ainda leio livros. Eu não passo o dia inteiro pensando em youtuber lixo e quadrinho de super-herói que ninguém se importa. Às vezes eu gosto de sentar e ler ainda, apesar de não ter feito muitos vídeos sobre o assunto. De qualquer maneira, eu tô aqui pra fazer uma resenha de um livro que não foi publicado em inglês ainda, por isso que esse é um vídeo em português. Todos os gringos estão se sentindo muito tristes e excluídos agora, mas fazer o quê, né? Eu vou falar sobre esse livro aqui, que se chama Essas Malditas Árvores, da Nico Hirata. Por motivos éticos, devo falar que eu conheço essa pessoa e eu conheço pessoalmente. Eu imagino que vocês queiram saber porque isso pode afetar e enviesar as minhas opiniões, apesar de eu não achar isso. Inclusive, se você me conhece pessoalmente, você muito provavelmente acha que eu sou uma carrasca e que eu vou criticar arduamente e macetar teu livro, o que eu acho que é uma fama um pouco injusta, porque eu sou um amor de pessoa. Mas eu realmente conheço a pessoa e eu quero que essa pessoa tenha sucesso na carreira de escrita, é uma pessoa muito legal, então esteja avisado. Esse livro é um daqueles livros modernos que fala, porque você tem um cara que ele trabalha e ele tá tipo muito infeliz com o ritmo da vida moderna, não sei o que. Isso não é uma premissa inovadora, isso existe já desde... Quando que A Cidade e as Serras foi lançado, cara? Acho que foi 1900 que foi escrito. Então, desde A Cidade e as Serras já existe muito dessa história de você ter uma pessoa que tá infeliz com o ritmo moderno das coisas, etc. E esse cara aqui, o livro se passa em São Paulo. É um engenheiro, trabalha na Vila Olímpia, ele gosta de ler livros clássicos e ficar em casa olhando pro teto. Esse tipo de história, ela é tão popular que eu inclusive já comentei sobre uma delas aqui neste canal, que foi quando eu comentei sobre o livro do Fernando Pessoa, heterônimo Bernardo Soares, quando ele escreveu o livro do Desassossego. E a maneira que ele resolve tratar dessa narrativa de homem versus modernidade, fazendo algo muito poético, muito emocional. E a maneira que esse livro resolve tratar desse tema, na verdade, não é tão emotivo e vai um pouco mais para o pós-modernismo, para uma coisa mais inusitada, que, por exemplo, você começa a ler o livro, eu acho que até na primeira cena tá falando aqui que o cara, o Daniel, que é o personagem principal desse livro, ele tem sonhos com um golfinho falante. São coisas absurdas que são colocadas na história, que tem às vezes algumas mudanças de narrativa, e eu gosto desse tipo de coisa. Eu sou uma putinha pós-moderna. Eu gosto quando livros eles tentam ser mais absurdos, eles mudam a formatação, eu gosto bastante disso. Falando como, assim, gosto pessoal, essa abordagem que esse livro traz não é muito pra mim, porque eu, pessoalmente, eu gosto de narrativas muito emotivas, eu gosto de emoções fortes. Por isso que eu gosto mais de ler, por exemplo, o livro de Desassossego, porque chega o Fernando Pessoa e ele fala pra você, eu pedi tão pouco pra vida e mesmo esse pouco a vida me negou, sabe? Ele fala, nossa, porque eu odeio meu chefe, eu odeio minha casa, eu queria estar no campo, não sei o que, nos campos portugueses, fazendo vinho, catando azeitona, sei lá. Aí, esse cara desse livro, ele não quer nada. Ele, tipo, nem sabe exatamente que tipo de pessoa ele é. Tipo, o golfinho chega e fala pra ele, mas assim, o seu nome não foi você que deu, não foi você que escolheu essa personalidade. O cara fala, é verdade, não foi eu que escolhi, mas assim, isso combina comigo. Eu tô sendo o tipo de pessoa que as pessoas querem que eu seja e não tem nada de errado com isso. Tipo, o cara, ele não tem sentimentos muito fortes em relação a isso. Isso não é necessariamente algo ruim, aliás, é só que não é muito pra mim. E também eu aviso, porque eu acho que quando você trata dessas narrativas, assim, você meio que espera um lado emocional da coisa, que você pense, nossa, porque eu realmente me identifico com esse personagem, e talvez você não se identifique com este personagem aqui. Porque, assim,
na maior parte das pessoas quer algo da vida, quer fazer coisas, esse cara simplesmente não quer. Mas quando você critica alguma coisa, você critica livros, você não julga um livro pelo que você quer que ele seja. Você julga o livro pelo que ele é. E então vamos julgar essas malditas árvores pelo que ele é. Eu vou começar falando pra você que esse é um livro desagradável de ler. Eu não tô falando que é difícil, é um livro, na verdade, bem fácil, não é tão longo e não usa um vocabulário muito difícil, não tem nenhum truques, assim, difíceis pra você ter que prestar atenção, mas é um livro desagradável. Você não vai pegar esse livro pra ler, você vai estar no seu trabalho e pensa, nossa, mal posso esperar pra sair do trampo, eu voltar pra casa e eu ler as maravilhosas peripécias do Daniel com seu golfinho falante no livro Essas Malditas Árvores da Nico Hirata. Você não vai fazer isso, é um livro desagradável porque é um cara infeliz com a vida e infeliz com tudo ao seu redor. Você não vai ler esse livro pra se divertir, o que não é um problema pra mim. Se você viu meus outros vídeos falando mais especificamente dos livros de iniciante do 4chan, então você sabe que eu não acho que um livro ser divertido é algo que eu procuro, sabe? Não é uma prioridade quando eu vou ler um livro, sabe? Se eu quero me divertir, eu não vou ler um livro. Eu vou jogar um jogo, vou assistir um anime pornô, vou fazer um bate e volta pra Guarujá, sei lá. Se eu tô lendo um livro, se eu tô sentando no sofá, abrindo aqui as páginas e olhando para um bando de papel por horas, eu não tô fazendo isso pra me divertir. Eu leio livros porque eu gosto de pensar no que o livro tá tentando me trazer, eu gosto de filosofar sobre a vida. E existem livros também que podem te mudar como pessoa, que faz você, tipo... Sabe quando você leu algo que tá falando sobre alguma coisa que você nunca pensou na sua vida, aí você sente os novos neurônios se formando, sabe? Os novos caminhos. Eu acho isso muito legal. E eu posso dizer que o livro ele faz isso. É um livro que faz você pensar. É um livro, na verdade, eu vou até falar que é um livro que te desafia. É um livro que ele não te dá respostas para suas questões. Então, se você for ler esse livro e você pensar, nossa, porque eu sou um engenheiro que trabalha na Vila Olímpia e eu tô insatisfeito com a minha vida, eu acho que eu vou, tipo, tratar isso como um livro de autoajuda pra eu me sentir melhor. Tipo, esse livro não vai te dar respostas pra você melhorar a sua vida, não é um livro de autoajuda. E isso eu acho muito bom, porque eu não gosto quando livros tentam me dar resposta pro que tá de errado com a minha vida. Eu gosto quando eles fazem pensar e eu chegar nessas conclusões. É o mesmo que esse livro faz, que é muito bom. Então, assim, eu recomendo este livro. Compre este livro, leia, ele é legal, tá aqui o nome. Leia esse livro, eu genuinamente recomendo. E eu acho que o que esse livro tenta fazer, esse livro consegue, com alguns asteriscos que eu vou falar agora. Mas assim, recomendo esse livro. Se é isso que você quer saber, se devia ler, você deve ler. Mas agora, as minhas críticas ao livro. A primeira coisa que eu acho é que eu falei que esse livro é um livro meio pós-moderno, é um livro que ele tenta mudar a formatação e tudo mais, mas eu não acho que isso vai longe o suficiente. Inclusive, eu até comentei isso com a escritora, que eu tenho um capítulo nesse livro, por exemplo, que ele fala, porque aqui estão umas mensagens de texto, sabe? SMS, WhatsApp, não sei. Aí, o capítulo ele é formatado como se fosse um capítulo de um livro normal, não parece mensagem de texto. Tipo, se você for pegar um livro agora que trata de mensagem de texto, na verdade, você consegue ver a formatação de mensagem de texto. Inclusive, em livros bem antigões, tipo Machado de Assis e Brás Cubas, eles já tinham formatações estranhas. E eu até comentei isso com a escritora falou, porque eu pensei em fazer isso, eu pensei em fazer algo mais exagerado, mas eu fiquei com medo, porque achei que os leitores não iam gostar, que a editora não ia aprovar. Então, isso aí é algo que eu senti um pouco de falta, isso aí é algo que a escritora falou que ela realmente queria fazer, então eu não estou necessariamente errada nessa colocação. E também tem outra coisa que eu gostaria de comentar, que é o final. Então é o seguinte, esse livro não vai te deixar feliz, você não vai ficar satisfeito lendo esse livro, você não vai se sentir assim, tipo uma pessoa renovada, pronta pra enfrentar a vida. Tipo, você tá vendo o gato desse livro, esse gato tá feliz, esse gato não tá feliz, esse gato tá puto, esse gato tá triste, não sei. Você não vai ficar feliz lendo esse livro.
E esse final, ele não foi o final que foi feito pra te agradar. Inclusive, eu acho que foi um final mais chocante do que qualquer coisa. Eu não vou falar sobre spoilers aqui. Se você quer realmente ser surpreendido, você quer chegar assim às cegas e você realmente ser surpreendido pelo final, então pare de ver este vídeo. Você devia ter parado de ver, inclusive, quando eu falei pra você que eu recomendava esse livro. Não tem nada mais que você precise saber. Mas, assim, eu vou tentar não dar muitos spoilers. Mas o que acontece, assim? Eu acho que é um pouco complicado você falar que esse final é ruim porque você não gostou. Porque, assim, a vida tem dessas. Nem tudo é feito da maneira que você gosta. Inclusive, quando eu li o final do livro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ah, mas não era assim que a história devia ter acabado. Mas foi assim que a história acabou. Assim, eu não posso falar que não é assim que devia ter acabado, porque foi assim que a história acabou. Inclusive, foi um final realista, um final que poderia realmente acontecer na vida real. Não é um final que, tipo, ah, nossa, saiu um unicórnio das nuvens, levou o cara pro, tipo, paraíso e a Glir viveu feliz pra sempre. Não, foi um final, assim, um final realista, um final que poderia ter acontecido, só que foi, assim, algo que subvertiu as minhas expectativas. E esse é o tipo de final que você deveria esperar para um livro desse tipo. É um final que combina com a narrativa que foi apresentada. Dito isso, eu acho que ele poderia ter sido um pouco melhor trabalhado. Porque, assim, a minha interpretação é a seguinte: o que tem de errado com esse personagem está de errado com o personagem. Não é necessariamente de acordo com o ambiente que ele vive. E o problema de você ter algo que está de errado com você é que você vai ser você pelo resto da sua vida. Em um certo nível, você pode mudar, mas você precisa querer mudar e você precisa encarar isso como realidade. E você, não importa pra onde você vá, você vai se carregar consigo. Você é a única coisa que permanece com você. Você tá me entendendo? Você tá ligado aqui? Eu tô viajando aqui, acho que eu tô. Deixa eu falar sobre um anime que eu tô assistindo agora. Um anime que se chama Paranoia Agent. É um anime do Satoshi Kon. Muito bom, ainda não terminei, tô no episódio 11. Assim, talvez o final seja, tipo, completamente lixo, não sei, mas eu gosto do Satoshi Kon, já assisti várias coisas dele, gostei, e agora eu tô assistindo esse anime, por enquanto ele não me decepcionou. De qualquer maneira, o anime, ele é sobre... você tem Tóquio, né, que é uma cidade grande, assim, japonesa, capital do Japão, cidade alfa, e tem um moleque que tá, tipo, dando porrada nas pessoas. Tipo, tem vários casos de pessoas que estão, tipo, sei lá, andando na rua, estão andando num beco escuro, ou, tipo, andando numa rua desprotegida, sozinhas. Aí chega um moleque com patins, um taco de beisebol, dá uma porrada nelas. E elas vão pro hospital, quebra a perna, bate cabeça, perde memória... acontece algumas coisas. Só que o problema é que a vida das pessoas que são acertadas por esse moleque, a vida é tão bosta que elas querem levar uma porrada. Elas querem que chegue um moleque de patins com taco de beisebol e dê uma porrada nela, sabe? Tipo, a mina leva a porrada e fala: nossa, eu tô muito estressada no trabalho, eu queria ter uma folga. Aí chega um moleque e manda ela pro hospital, sabe? Aí ela tá, tipo, curtindo as férias dela no hospital. Aí chega um moleque que pensa: nossa, cara, eu tô sofrendo muito bullying na escola. Aí chega o moleque lá com patins, tá, tipo, dá uma porrada nele e ele vai pro hospital e a galera começa, tipo, sentir pena dele e para de fazer bullying. É mais ou menos esse nível. Aí, quando você pega esse anime, Paranoia Agent, é muito claro que tem, assim, um problema com as pessoas, com a mentalidade e personalidade delas. Mas também é muito claro que o problema está com o ambiente ao redor, que... são pessoas, né, que estão vivendo assim, tipo... Acho que é anime de 2004, mais ou menos, início do milênio. Aí é um negócio, tipo... porque a sociedade japonesa... a galera trabalha muito, a galera se julga muito... As crianças sofrem bullying por nada... as pessoas estão muito estressadas, estão muito isoladas... E isso tá afetando tanto a psique delas que elas querem, tipo... levar porrada. Elas querem, tipo, sofrer danos corporais graves pra elas se livrarem da vida merda que elas têm. Mas se você for pegar e colocar isso, tipo, nesse livro, com o Daniel, tipo, se ele fosse levar uma porrada de um moleque andando de patins, isso não iria melhorar a vida dele. Inclusive, algo muito parecido acontece nesse livro. Sem dar spoilers,
O cara, né, ele tem um trabalho, como eu falei, ele trabalha numa empresa, na Vila... A gente não sabe exatamente o que ele faz, não dá muitos detalhes, mas isso não importa porque ele não se importa. Ele não vê paixão no trabalho dele, ele não pensa, nossa, cara, meu trabalho é muito importante pra minha vida. Ele pode tirar férias quando ele quiser, ele tem férias acumuladas, mas ele não tira porque ele não vê propósito. E não é como se ele falasse, nossa, porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo pra ficar com a minha família, não sei, tempo pra fazer minhas paradas. Não, ele gosta de ficar deitado na cama olhando pro teto. Esse tipo de pessoa que ele é. Inclusive o chefe dele fala, cara, tira umas férias pra você se desestressar. Não desestressa, a vida dele não melhora. Tipo, o problema dele não é a vida dele. O problema dele é ele. Que, tipo, ele fala que ele não se importa com a vida dele. Que, tipo, foda-se, sabe? E se você pegar esse Daniel do início do livro e você falar, nossa, vamos pegar esse personagem e transportar ele pro Rio de Janeiro e colocar num maravilhoso apartamento Copacabana de frente pro mar, onde ele pode acordar ouvindo o som das ondas e o cantarolar dos pássaros, a vida dele vai ficar melhor? Provavelmente não, porque esse não é o problema da vida dele. Assim, ele fala, não, porque os motoristas de aplicativo, os entregadores de comidas, mas existem em todos os lugares esses entregadores de comida. Você não vai conseguir, tipo, desaparecer com os entregadores de comida. O problema é que você precisa ver a situação de uma outra maneira. Eu vou deixar bem claro aqui, eu não acho que isso é um problema. Na verdade, tem muitas narrativas que eu gosto, muitas histórias sobre o problema ser do personagem, e são narrativas que eu gosto, que eu acredito que são excelentes. Você vai pegar BoJack Horseman, por exemplo, uma série animada que eu adoro, que é do cavalo, que ele é rico, ele é uma celebridade, mas, tipo, ele é deprimido, a vida dele é uma merda. Só que, quando você assiste as temporadas, ele passa por um monte de situações. Primeiro ele tá, tipo, rico, mas ele não é mais famoso, ele ficou ultrapassado, depois ele escreve o livro, ficou famoso, tá fazendo um filme que ele quer, depois ele tá fazendo campanha pra ganhar o Oscar, depois ele vai fazer o filme, tipo, ele passa por um monte de coisa, mas durante todas essas temporadas ele ainda tá infeliz. Porque o problema é ele, não é só as coisas que estão ao redor, o problema é que ele também é uma pessoa horrível, uma pessoa escrota. Isso é o tipo de história que pode funcionar, e nesse livro funciona bem. Eles deixam bem claro que o problema do cara é o cara. E o final até um pouco dialoga com isso, mas eu não acho que dialoga tanto quanto deveria. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu não tô dando spoilers, mas... imagine que, tipo, se você tá lendo esse livro, aí no último capítulo chega o escritor e fala, então, esse cara, ele foi pra uma orgia gay, ele conheceu outros dois caras e eles viraram um trisal. Esse é um final que poderia acontecer, especialmente nos tempos modernos de hoje. Mas se você vai jogar esse final pra mim, eu espero que seja construído um pouco melhor, sabe? Tipo, quem são esses caras? Por que que eles combinam tanto? Por que que o Daniel resolveu virar esse tipo de pessoa que vai pra uma orgia gay, conhece dois caras e resolve virar um trisal? E assim, eu entendo que o final foi feito pra te deixar insatisfeito. Mas assim, é a proposta do livro, sabe? Você está acompanhando esse cara. E você está lendo o livro porque você quer ver o que acontece com esse cara. Você quer meio que saber pra onde vai lidar. E, de novo, eu não tô falando que o final não é realista, que o final é, tipo, completamente do nada. E realmente é um final que combina com a história. Eu só acho que poderia ter sido trabalhado um pouco melhor. Mas, de uma certa forma, eu até respeito o livro por ter feito isso. Por ele falar um final pra você, falar, é isso que acontece e você não vai ter uma resolução melhor que essa. Porque eu acho que, no final, assim, nem o Daniel se importa. Tipo, foda-se se o final não é do seu agrado. Foda-se se você não aprendeu nada com isso. Eu não tô aqui pra te ensinar. Eu não tô aqui pra, tipo, fazer a sua vida melhor. Eu não estou aqui pra te dar um final feliz, um final que vai te deixar satisfeito com a sua vida, porque... assim, esse livro não vai te deixar satisfeito com a sua vida. Você não vai ler esse livro e pensar, nossa, minha vida mudou. Isso não é um livro de autoajuda. Esse livro não vai fazer a sua vida melhor. E é um livro que sabe disso
e que respeita isso. Eu acho que é um final que combina, eu acho que poderia ser trabalhado um pouco melhor, mas eu gosto também que é um final que veio completamente inesperado do nada. Tentando não dar spoilers ainda, é uma terceira opção para as coisas. É algo que você não esperava que fosse uma decisão que fosse ser possível tomar nesse tipo de narrativa. Mas é uma decisão que não só esse personagem pode tomar, mas você pode tomar também. Você pode fazer exatamente tudo que esse personagem fez. Tipo, tudo você pode fazer. E se você não quer fazer, você não faz. Mas você tem que pensar por você mesmo. Ah, por que que eu não quero fazer isso? Por que que isso combina pra esse personagem e não combina pra mim? E então eu acho que é um final que eu consigo respeitar. Não estou completamente satisfeita, mas eu não acho que esse livro foi escrito para te deixar completamente satisfeita. Inclusive, talvez seja o propósito de te deixar um pouco insatisfeita para te deixar pensando. Tipo, se fosse uma história assim, completamente feita assim, começo, meio e fim, filme da Disney, 3 arcos, tipo, você não vai pensar nesse livro pelo resto da sua vida. Você vai pensar, ah, nossa, eu vou pegar a entrada pra me fazer sobremesa, vou comer, vou digerir, acabou, sabe? Tipo, se esse livro te deixa um pouco insatisfeito, você pensa nele mais. Eu acho que é essa a ideia que estão tentando fazer aqui. Esse livro eu posso falar que me deixou insatisfeita, mas eu também posso falar que me deixou encucada, o que não é algo que é tão comum para os livros fazerem atualmente, né? Quando foi a última vez que você já ficou encucado com o livro? Então, esse é basicamente assim, o único problema que eu tenho com o livro. Também tem o negócio da apresentação, mas é também possível que eu apenas seja uma pessoa muito sem vergonha e cara de pau. Tipo, se eu for ver lá o Dear Dave, que eu tô publicando no Wattpad, assim, eu falo umas coisas malucas, assim, tipo, chega o cara e ele fala, não, porque eu sou apaixonado por uma sereia que quer me seduzir e levar pro fundo do oceano, depois, próximo carta, nossa, seria legal se até explodisse e todo mundo morresse, sabe? Foi uma atuação toda lixo, às vezes as cartas nem são assinadas, nem tem data, é maluco. Talvez eu seja, assim, uma pessoa extremamente sem vergonha, cara de pau pra escrever coisas malucas e a escritura não seja assim. Que seja. Mas, sinceramente, se um dos defeitos do livro é que eu queria que o livro fosse mais ele mesmo, fosse mais livro e fosse um pouco mais longe, eu acho que isso, na verdade, é até uma qualidade disfarçada, porque o livro é bom quando você quer que tenha mais do livro, se é que você me entende. Então, assim, recomendo esse livro. Vou ficar de olho para ver o que a Nico Hirata vai escrever em seguida e eu recomendo que vocês leiam também. Então, é isso. Nossa, faz tempo que eu não faço uma resenha de livro, hein? Eu vou fazer mais nos próximos vídeos, inclusive. Eu tenho uma pronta, livro brasileiro também, mas isso aí eu vou deixar de surpresa pra vocês.